The Bible has secrets for you. A Bíblia tem segredos And para that you are você. alive in a generation where God is telling you the secrets. E você está numa geração onde Deus está te contando os Because segredos. you were born for such a time as this. Porque você nasceu para o tempo de hoje. So I had coffee between the first session and the second session, Então, eu tomei café entre o primeiro culto e o segundo. and I think it was a mistake E eu acho que eu cometi um erro. because I'm already so excited to be here. Porque eu já tô tão empolgada de estar aqui. I'm a little jittery. Eu tô um pouquinho tremelicando. Shaky. Trêmula. Yeah. It's weird to see yourself preaching on the screen. É muito estranho ver você mesmo pregando ali na tela. So I go to, not a lot, but I go to several places. It's increasing by the year. Eu não vou a muitos lugares, mas uma boa quantidade. Tem aumentado no passar dos anos. But this is one of my favorite places to come. Mas esse é um dos meus lugares favoritos para vir. So I keep bugging Pastor Silas. Então, eu continuo incomodando o pastor Silas. I want to come back to do this. Falar, eu quero voltar. I want to come back to do that. Eu quero voltar a fazer isso, fazer aquilo. And I know he does an amazing job of training and equipping you. E eu sei que ele faz um excelente trabalho treinando e equipando vocês. But here is the secret about doing ministry in different places. Mas o segredo de fazer o ministério em lugares diferentes é o seguinte: As much as I give out to you, quanto mais eu dou para vocês, I get filled with what's here in the atmosphere and I bring it back. eu sou então cheia do que está nessa atmosfera daqui e levo para casa comigo. And the sweetness and the hunger in this place E a doçura e a fome aqui nesse lugar is something I want to bring back to my church. é algo que eu quero levar para minha igreja. And I've always honored the pastors who host me. E eu sempre honro os pastores que me recebem. And I know that God gave them a vision to steward. E eu sei que Deus deu para eles uma visão que da qual eles devem cuidar. And it's been 1 year since we planted our church in Eugene, Oregon. E faz um ano que a gente plantou a nossa igreja lá em Eugene, no Oregon. And now by experience, I understand something I only understood in my head. E agora, por experiência, eu entendo uma coisa que antes eu só entendia na minha cabeça. When you open up your church for somebody else to come and preach, Quando você abre a sua igreja para uma outra pessoa vir e pregar, it's a lot of trust. é muita So confiança. I want to thank you for that Então, eu quero trust. agradecer você por essa confiança. And is this your first Sunday back since your surgery? Esse é o seu primeiro domingo de volta aqui desde a cirurgia? Okay, let's give Pastor Silas a hand. Então, vamos aplaudir o pastor Silas, né? So welcome back. Então, bem-vindo de volta. And I can't get over the humility of him that he would entrust me with a Sunday, the first Sunday he's back. E eu não consigo superar, né, quão honrada eu estou e quanta humildade ele tem em confiar em mim um domingo e o primeiro domingo depois que ele voltou. So thank you. Então, obrigada. Thank you, Pastora Carmen. Obrigada, pastora Carmen. Portuguese is hard. Ai, português é difícil. So I'm going to take it a little easier because apparently I have all day with you. Então, eu vou poder pregar aqui mais tranquila, porque aparentemente eu tenho o dia inteiro com vocês. The first service, there was a deadline. No primeiro culto, tinha um tempo ali que eu precisava acabar. But I can take you until dinner time, right? Mas aqui dá para ir até o jantar, né? Okay, let me open up my notes here. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. Holy Spirit, we invite you. Espírito Santo, te convidamos. This is your place. Esse é o teu lugar. And Lord, may the joy of the Lord fill this place. E, Senhor, que a alegria do Senhor enche esse lugar. And may there be activation of destinies. E que haja ativação de destinos. We ask for transformation and healing Pedimos por transformação e cura. that will manifest in their lives. Que se manifestem na vida deles. In Jesus' Em name. nome de Jesus. Amen. Amém. So, I want to talk to you today about the purpose of your desert. Então eu quero falar com vocês hoje sobre o propósito do seu deserto. And if you read the Bible, you'll see that every destiny has to go through a desert. E se você ler a Bíblia, você vai perceber que todo destino precisa passar por um deserto. There's a pattern in the Bible about activation. Há um padrão na Bíblia sobre ativação.
And I want you to remember, even Jesus, as soon as he got baptized in the River Jordan, had to go into the desert. E eu quero que você se lembre que até Jesus, assim que ele foi batizado no Rio Jordão, ele precisou ir para um deserto. Jesus was baptized, Jesus foi batizado and the Holy Spirit took him into the desert. e o Espírito Santo o levou para um deserto. You would think after he was baptized, he would go right into ministry. Talvez você pense que depois de ser batizado, ele entraria imediatamente no I ministério. mean, it's Jesus. Tipo, é Jesus, né? He had no sin. Ele não tinha pecado. Yet even Jesus had to go through a rite of passage and go through the desert. Mas ainda assim, o próprio Jesus precisou de um ritual de passagem e precisou ir So I para o want to talk deserto. to you about the purpose of the desert. Então eu quero falar com você sobre o propósito do I deserto. want to talk to you about what God is doing when you're in the Eu desert. quero falar com vocês sobre o que Deus está fazendo enquanto você está no deserto. And I want to talk to you about the purpose of your promised land. E eu quero falar com você sobre o propósito da sua terra prometida. So in the Bible, the purpose of the desert is to show one thing. Então, na Bíblia, o propósito do deserto é mostrar uma coisa. Is to show the goodness of God É mostrar a bondade de Deus and the power of God e o poder de Deus. to actually equip you for your destiny. De fato, te equipar para o seu destino. And when you're in the desert, it means there is something going on that's beyond your experience. E estar no deserto significa que existe algo que está acontecendo que vai além daquilo que você já experimentou. I want to tell you that right now, I'm in my promised land. Eu quero dizer para vocês que nesse momento eu estou na minha terra prometida. And it looks nothing like what I thought it was going to look like. E a minha terra prometida não é nada da forma como eu pensei que seria. The Lord had to teach me about why I was in the desert and what my promised land is about. O Senhor precisou me ensinar sobre o porquê eu estava no deserto e sobre o que é a minha terra prometida. Because when we think of the promised land, we think of milk and honey. Porque quando a gente pensa na terra prometida, a gente pensa em leite e mel. We think of abundance. A gente pensa em abundância. We think of happiness and fulfillment. A gente pensa em alegria e completude. That finally we're doing what we're supposed to do. Que estar na terra prometida é finalmente fazer aquilo que a gente deveria estar fazendo. And that's all true. Isso tudo é verdade. But there's another part. Mas existe outra parte. Your promised land A sua terra prometida is going to require more work, vai requerer mais trabalho, more labor, more struggles mais dificuldades than you've ever had before. do que você jamais teve antes. Some of you may be in your promised land and not recognize it. Talvez alguns de vocês estejam já na sua terra prometida, mas você não esteja reconhecendo isso. Because your thinking is wrong about the promised land. Porque você está pensando de forma errada a respeito da terra prometida. Because we kind of think the promised land means rest, Porque a gente meio que pensa que a terra prometida significa descanso, Peace. paz, abundant provision, provisão abundante, land, terras, to live in houses we did not build, morar em casas que nós não construímos, to drink from wells we did not dig, beber de poços que nós não cavamos to eat a harvest we didn't have to sow. e comer uma colheita que a gente não semeou. But that's only the beginning. Mas isso é só o começo. See, when the Israelites entered their promised land, Veja, quando os israelitas entraram na terra prometida deles, they had to start going to war. eles tiveram que entrar em guerra. So in the desert, Então, no deserto, God showed them his faithfulness. Deus mostrou sua fidelidade para They eles. didn't have to do anything. Eles não tinham que fazer nada. They didn't even need a compass. Eles nem precisavam de bússola. When they were hungry, God sent them food from heaven Quando eles estavam com fome, Deus mandava comida do céu. in the desert. No deserto. When they were thirsty, God gave them water from rock. Quando eles estavam com sede, Deus deu água da rocha. In the desert, when it's cold at night, God would give them a blanket of fire. E no deserto, quando fica frio à noite, Deus dava a eles uma coluna de fogo. And during the cobertor day, de when it's fogo. hot, E durante o dia, quando é quente, God would give them a blanket of clouds. Deus dava para eles uma coberta de nuvens. And for 40 years, they had no disease. E por 40 anos eles não ficaram doentes. And the Bible says their clothing and their shoes did not wear out. E a Bíblia diz que a roupa e os sapatos deles não se desgastavam. They did not have to labor. Eles não tinham que trabalhar.
They didn't even have to make their clothes. Eles nem tinham que fazer suas próprias roupas. They didn't have to make shoes. Não tinham que fazer sapatos. You know, they didn't have malls back then. Eles não tinham nem mofo naquela época. You couldn't just go somewhere to buy clothing. I'm sorry, eles não tinham eles não tinham shoppings naquela época. Você não podia ir num lugar e comprar sua roupa. They had to make Tinha que clothing. fazer. But for 40 years, they didn't have to. Mas por 40 anos eles não precisaram fazer. In the desert, all they had to do was follow God, No deserto, tudo que eles tinham que fazer era seguir Deus, eat the food given to them, comer a comida que tinha sido dada a and eles, just rest and worship. descansar e adorar. When you're in the season of a desert, Quando você está na estação de um deserto, God is trying to build your faith. Deus está tentando construir, edificar a sua fé. As you grow in faith about His faithfulness, E à medida que você cresce em fé a respeito da fidelidade dele, God is preparing you for warfare. Deus está te preparando para a luta. Because when you enter the promised land, Porque quando você entrar na terra prometida, the first thing you do is go to war. a primeira coisa que você tem que fazer é ir para a guerra. You start to fight the enemies in your promised land. E você começa a lutar, você só começa a lutar contra os inimigos na sua terra prometida. Here's the thing about the word possess in Hebrew. Algo sobre a palavra possuir em hebraico. The word for possess your land is yara. A palavra que é traduzida como possuir sua terra é yará. But the word yara in Hebrew also means to dispossess. Mas a palavra yará em hebraico também significa tirar a posse. It's the same word. É a mesma palavra. And it can mean opposite things. E pode significar coisas opostas. Because in the spiritual and the supernatural, Porque no espiritual, no sobrenatural, they go hand in hand. elas estão lado a lado. That in order for you to possess your land, Porque para você poder possuir a sua terra, you've got to dispossess the enemies of their land. você precisa tirar a posse das mãos do inimigo daquela terra. Your act of possession O seu ato de possuir is an act of warfare é um ato de guerra. because you're gaining land from your enemy. Porque você está ganhando o território do seu inimigo. And this is something the Hebrews understood E isso é algo que os hebreus entendiam. because it's in their language. Porque isso estava no idioma deles. Now, I don't know about Portuguese, Eu não sei no português, but it's actually not in English mas either. em inglês, possuir também não tem esses dois significados. And we have to be taught this. E nós precisamos ser ensinados a respeito disso. That when you're getting ready to possess your promised land, O fato de que quando você está se preparando para possuir a sua terra prometida, God has to prepare you for war. Deus tem que te preparar para a guerra. And the way He prepares you for war is to teach you about His faithfulness. E a forma como ele te prepara para a guerra é ensinando a você sobre a sua fidelidade. So the first time the Israelites came to the promised land, Então, a primeira vez que os israelitas chegaram até a terra prometida, only 2 people believed that God was faithful. só 2 pessoas acreditaram que Deus era fiel. Everyone else said, we can't fight those giants. Todo o resto disse, a gente não vai conseguir lutar contra esses gigantes. See, after 40 days in the desert, Joshua and Caleb knew God is faithful. Veja, depois de apenas 40 dias no deserto, Josué e Caleb sabiam que Deus era fiel. But the other million Israelites, Mas o outro 1 milhão de israelitas, even though they have 40 days of God's faithfulness, apesar deles terem vivido 40 dias da fidelidade de Deus, could not believe. eles não conseguiam acreditar. They said, we're little grasshoppers. Eles falaram, nós somos como pequenos gafanhotos. And they're big giants. E eles são gigantes. We can't take the land. A gente vai conseguir conquistar essa terra. But this is what Caleb said. Mas Caleb disse o seguinte, We can take the giants. nós conseguimos derrotar os gigantes. They are our bread. Eles vão ser como o nosso pão. Do you know the word for giants is Raphaim? Você conhece a palavra Rafaíns sendo sinônimo de gigantes? Do you know the word Raphaim shares the same root word for Rapha? Você sabia que a palavra Rafaim compartilha da mesma raiz etimológica da palavra Rafá, Like Jehovah Rapha. como Jeová Rafá? And you know what Rapha E means? você sabe o que Rafá significa? Healing. Cura.
So Caleb understood this. Então Caleb entendia o seguinte. You know that manna we had in the desert? Sabe esse maná que a gente teve no deserto? God gave it to us like we're babies. Que Deus só deu pra gente como se nós fôssemos bebezinhos. Now we're supposed to eat the giants. Agora tá na nossa hora de comer os gigantes. On our land. Na nossa terra. And that will actually heal us E isso, na verdade, vai nos curar of the slave mentality, da mentalidade escrava. the powerless mentality, Dessa mentalidade que pensa que não tem poder. the helpless mentality. Dessa mentalidade de, eu sou... Não consigo fazer nada. Ninguém me ajuda. The fearful mentality. Essa mentalidade amedrontada. It will heal us of unbelief. Isso vai nos curar da incredulidade. So Caleb was saying, listen, Então Caleb estava dizendo, ouçam, it's time to graduate. está na hora da gente se formar. Because in order for us to grow up, Porque para a gente crescer, in order for us to heal fully of the slave mentality, para a gente se curar plenamente desse estado mental de escravidão, we gotta step out in faith in our promised a land. gente precisa entrar com o pé em fé na nossa terra We prometida. gotta go to war against the giants. Nós precisamos entrar em guerra contra os Even though gigantes. we're afraid. Apesar de nós estarmos com And we medo. gotta believe we can slay them. E nós precisamos acreditar que nós podemos And escravizá-los. when that happens, E quando that isso will be bread acontecer, for our soul. isso vai ser como pão para nossa alma. Do you know why some of us are still weak right now? Sabe por que alguns de nós ainda estamos fracos agora? And we go back into the E a desert? gente fica voltando pro deserto. Because every time we see a giant, Que toda vez que a gente vê um gigante, we go, God, aren't you gonna do something? a gente fala, Deus, você não vai fazer algo? Aren't you gonna move the obstacle? Você não vai tirar esse obstáculo? Aren't you gonna move the mountains? Você não vai mover a montanha? Aren't you gonna kill the Você giants? não vai matar o gigante? And God is going, when are you gonna believe you're strong enough to fight? E Deus está dizendo, quando é que você vai acreditar que você é forte o suficiente para lutar? Because until you believe you're strong enough to fight, Porque até você acreditar que você é forte o suficiente para lutar, you're never gonna take your promised land. você nunca vai conseguir conquistar a sua terra prometida. You're gonna keep going back to the desert, Você vai continuar voltando pro deserto, wanting me to feed you, querendo que eu te alimente, wanting me to give you water for thirst, querendo que eu te dê água quando você estiver com sede, wanting me to warm you querendo que eu te aqueça, like a little infant como uma criancinha that needs to be que carried. precisa ser carregada. When will you believe Quando que você vai acreditar that I have raised you? que eu te criei, I have fed you. que eu te alimentei, You're able to walk now. que você agora está You're criado, able to run consegue now. andar, consegue correr. You're able to labor with me Você now. consegue agora trabalhar That comigo. you're grown up and strong enough Acreditar que você é crescidinho já e take forte up o your suficiente para pegar sua espada, and go slay your own giants. ir lá e derrotar os seus próprios gigantes. And I am with you. E eu estou com você. God has promised victory, Ele já prometeu a vitória. but not because we're sitting down and doing nothing. Mas não é uma vitória que vem quando a gente está sentado sem fazer nada. Because faith requires action. Porque a fé requer ação. You know, I talk to a lot of people, and I'm sure some people are actually called to do this. Sabe, eu já falei com muitas pessoas e eu sei que algumas pessoas, na verdade, foram realmente chamadas para fazer isso. But some people say stuff like, I don't want to work. Mas algumas pessoas dizem coisas do tipo, eu não quero trabalhar. You know, because I feel like that my company is the source of my income. Porque eu sinto como se essa empresa onde eu trabalho é a fonte da minha renda. Not God, E não Deus. because they sign my paychecks. Porque são eles que me pagam meu And now I salário. want to learn to live by faith. E eu não quero isso. Eu quero aprender a viver pela fé. That money's going to show up. E ter fé de que o dinheiro vai aparecer. And God is just going to provide for me. E de que Deus vai prover para mim. Do you know what that's saying? Você sabe o que isso está dizendo? I want to live in the desert. Eu quero viver no deserto. I want supernatural provision. Eu quero só provisão sobrenatural. And I'm going to call it living by faith. E eu vou chamar isso de viver pela fé. Because I don't want to slay giants. Porque eu não estou a fim de derrotar gigantes. I don't want to work. Eu não quero trabalhar.
I don't want to grow in my anointing. Eu não quero crescer na minha unção. I don't want to work out and develop muscle. Eu não quero ter que desenvolver meus músculos. I don't want to pick up a sword and fight a giant. Eu não quero pegar uma espada e lutar contra um gigante. And so we hyper spiritualize this and go, we want to live by faith. Então a gente super espiritualiza isso e fala assim: é que eu quero viver pela fé. We want other people who work to send us money. A gente quer que outras pessoas que trabalham mandem dinheiro pra gente. We want money to show up in the bank. A gente quer que o dinheiro apareça no banco. That's not the goal of Christian living. Esse não é o objetivo da vida cristã. The goal is that you learn to work. O objetivo é que você aprenda a trabalhar. If you're working, that is your promised land. Se você está trabalhando, essa é a sua terra prometida. We have this weird thinking that God wants us so dependent on Him that we never do anything. A gente tem esse pensamento esquisito de que Deus quer que a gente seja tão dependente dele a ponto de nunca fazer nada. But Caleb was a man of a different spirit. Mas Caleb era um homem de um espírito diferente. And he said, I am ready for battle. E ele disse: eu tô pronto para a batalha. And I don't feel like a grasshopper. E eu não tô me sentindo como um gafanhoto. I'm bigger than that giant. Eu sou maior que aquele gigante. And I'm going to strengthen myself. E eu vou me fortalecer. Because I'm going to slay them. Porque eu vou derrotá-los. And it'll be my spiritual food. E essa derrota vai ser a meu alimento espiritual. The desert experience is to grow us in faith. Então a experiência do deserto é para fazer a nossa fé se desenvolver. So I'm going to talk about some of the ways into the desert. Então eu vou falar sobre alguns dos caminhos para o deserto. The first person in the Bible who was in the desert was Abraham. A primeira pessoa na Bíblia que esteve no deserto foi Abraão. Now Abraham received a promise from God in Genesis 15. Agora Abraão recebeu uma promessa de Deus em Gênesis 15. And actually I thought this is what I was going to teach on when I was coming to this church. E na verdade quando eu estava vindo para essa igreja eu pensei que era sobre isso que eu ia pregar. But the Lord shifted this last night. Mas o Senhor mudou isso ontem à noite. At 1 a.m. 1h. So here I am Então aqui estou eu, with a fresh teaching just for you. com uma pregação fresquinha só para vocês. So God says to Abraham, I'm going to give you all this land. Então Deus disse a Abraão: eu vou te dar toda essa terra. And there are 10 nations living in this land. E há 10 nações morando aqui nessa terra. But I'm not going to give it to you for 400 years. Mas eu não vou dá-las a vocês, a você, até que se passem 400 anos. For 400 years, your descendants will be enslaved. Por 400 anos, os seus descendentes vão estar em escravidão. God's chosen people were put on hold. O povo escolhido de Deus foi colocado em espera. Enslaved in Egypt. Escravizados no Egito. Because God had an eternal purpose beyond Abraham's lifetime. Porque Deus tinha um propósito eterno que ia além do tempo de vida de Abraão. And Abraham was faithful to his part. E Abraão foi fiel à parte que cabia a ele. And the Lord said this. E o Senhor disse o seguinte: See these 10 tribes that I name? estão vendo essas 10 tribos aqui? Well, I am waiting for the sins of the Amorites to get full. Bom, eu estou esperando a medida dos pecados ou da iniquidade dos amorreus se completar. And when the sins of the Amorites get full in the land, I'm bringing your descendants back. E quando o pecado dos amorreus estiver na sua plenitude na terra, eu vou trazer os seus descendentes de volta. So the Lord is revealing kingdom supernatural reality. Então, o Senhor está revelando a realidade sobrenatural do reino. First of all, God has a way of measuring sin. Primeiro, o fato de que Deus tem uma forma de medir o pecado. Now, if you study the Hebrew root names for these 10 tribes, they all have demonic names. Agora, se você estudar o nome hebraico dessas 10 tribos, todas têm nomes demoníacos. Like fear, Como medo, love of money, amor pelo dinheiro, idolatry. idolatria. But the Amorites has a very specific meaning. Mas os amorreus têm um significado muito específico. And remember, God is waiting for the sins of the Amorites to get full. E lembre
Deus estava esperando que a medida dos pecados dos amorreus se completasse. That means if land is like a sponge, Isso significa que se a terra fosse como uma esponja, it's full of this particular sin. seria o momento em que ela estivesse cheia deste pecado específico, And it cannot take one more drop of that sin. a ponto de não conseguir absorver nem mais uma gota daquele pecado. So when the land is full of this particular sin, Então, quando a terra estiver cheia deste pecado em particular, God has a plan to redeem that land. Deus tem um plano para redimir essa terra. And he redeems creation and land by sending his covenant people. E ele redime a criação e a terra mandando o seu povo da aliança. So here is the focus of God in creation. Então, o foco de Deus na criação é esse. The Bible says, if my people will humble themselves and pray, I will heal the land. A Bíblia diz que se o meu povo se humilhar e orar pela fé, eu curarei a terra. God wants all his creation back. Deus quer toda a sua criação de volta. See, we in the church are still focused on souls, Veja, nós na igreja estamos ainda apenas focados em almas. and we need to. E nós precisamos estar. But God is healing our souls for a purpose. Mas Deus está curando as nossas almas com um propósito. He's given us authority and power and dominion over the world for a purpose. Ele nos deu autoridade, poder e domínio sobre o mundo com um propósito. Because through us, he redeems all of creation. É porque através de nós, Ele redime toda a criação. That's why in Romans 8 it says, all of creation is groaning, waiting for the revelation of mature sons of God. É por isso que em Romanos diz que toda a criação está gemendo, esperando pela manifestação dos filhos maduros. That word son in Greek means mature son. Essa palavra filho em grego significa filho maduro. Not an infant son, Não é um filho criança. not a toddler son, Não é um bebezinho. not a teenage son, Não é um adolescente. but a mature son. Mas um filho maduro. So the purpose of the desert is to mature us Então o propósito do deserto é nos amadurecer. so that we can war for God, Para que nós possamos guerrear por Deus. win against the enemy, Ganhar contra o inimigo. take territory in the earth realm, Conquistar o território na esfera terrena. and dispossess the enemy of his influence. E arrancar a posse e a influência que está na mão do inimigo, tirar da mão That's dele. the purpose of revival. Esse é o propósito do avivamento. Is that not just you coming alive to God, É não só que você se torne avivado, vivo para Deus. but as you come alive to God, you actually dispossess demonic strongholds over your land. Mas que à medida que você se torna vivo, avivado, você arranque a posse das mãos do inimigo, daquilo que ele tem segurado. It's not God's job to throw Satan into hell. Não é o trabalho de Deus jogar Satanás no inferno. It's our job. É nosso trabalho. If it was God's job, he would have done it long time ago. Se fosse o trabalho de Deus, ele já teria feito isso há muito tempo. The Lord is awaiting us to mature. O Senhor está esperando a gente amadurecer. Pick up our swords, Pegar nossas espadas. go to war, Ir para a guerra. and eat our enemies, E comer nossos inimigos. and get stronger than the E giants. ficar mais forte que os gigantes. So there are several ways into the desert. Então, há vários caminhos para o deserto. So Abraham's descendants had to wait Então, os descendentes de Abraão precisaram esperar until the sins of the Amorites were full. até a medida dos pecados dos amorreus And estar I thought completa. I was going to teach you on the sins of the Amorites today, E eu achei que eu ia pregar sobre os pecados dos amorreus, but I'm not going to. mas não vou. But I will mention this. Mas eu vou mencionar o seguinte: Amorites means words. amorreus significa palavras. The way God measures sin in the land is the words that we use. A medida que o Senhor usa para medir o pecado na terra é através das palavras que nós usamos. Jesus is the word. Jesus é a palavra. God created the world and all of creation through the word. Deus criou o mundo e toda a criação através da palavra. The Bible says the power of life and death is in our tongue.
A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na nossa língua. There's something about our words that is very much like God. Tem algo a respeito das nossas palavras que é bem parecido com Deus. And that's why in James it says, if you can perfectly control your speech, you're a perfect human being. E é por isso que em Tiago diz que aquele que consegue controlar plenamente a sua língua, a sua boca, você é um ser humano And that's why the perfeito. Bible says, you will give an account for every word you've spoken. E é por isso que a Bíblia diz que você vai prestar contas de todas as palavras que você disse. It's not about judgment and hell or heaven. Não tem a ver com o julgamento de céu e inferno. God is saying, you will show the life that you've lived Deus está dizendo, você vai mostrar a vida que você viveu, because your words will have created that life. porque as suas palavras vão ter criado essa vida. And that's why the Lord was so angry with the Israelites when they complained and grumbled. E é por isso que Deus ficou tão bravo com os israelitas quando eles reclamavam e murmuravam. When they started speaking words of fear Quando eles começaram a falar palavras de medo, instead of words of faith. ao invés de palavras de fé. There's life A vida or death ou morte in our tongue. na nossa língua. That's how God measures the sin of the land. É assim que Deus mede o pecado da terra. I think we're in that season right now. Eu acho que nós estamos nessa estação I agora. think we're in a prophetic season right now in the world where Eu the acho- sins of the Amorites are full. Eu acho que nós estamos numa estação profética no mundo em que a medida dos pecados dos amorreus está And part of the completa. reason for this revival right now E parte da razão para esse avivamento agora is God's raising up a covenant people é porque Deus está levantando um povo de aliança to cleanse the land para limpar a terra. because we've sinned against the land Porque nós pecamos contra a terra with our words. com nossas palavras. And we've seen an acceleration of this sin because of social media. E nós vimos uma aceleração desse pecado por causa das mídias sociais. Do you know how often Christians are ugly? Você sabe com que frequência os cristãos fazem coisas On bem social feias media? nas mídias sociais? In the name of Jesus? E fazem em nome de Jesus? The way they attack each other? A forma como eles atacam uns aos outros? The way we accuse each other? A forma como nós acusamos uns aos outros? The way we criticize? A forma como nós criticamos? I think because of social media, we have soaked our land with sin. Eu acho que por causa das mídias sociais nós ensopamos a nossa terra de pecado. But here's the hope. Mas a esperança é essa. When sin abounds, Quando o pecado abunda, grace superabounds. a graça superabunda. When sin abounds, Quando o pecado abunda, when sin is full, quando o pecado é pleno, God sends us revival. Deus nos manda avivamento. He awakens us to Him. Ele nos desperta para He Ele. matures us. Ele nos amadurece. And He goes, now go redeem my land. Que Ele fala, agora vai e redima a minha terra. Do you see the revival breaking out all across the nations right now? Vocês estão vendo que há avivamentos começando em todas as nações This is such a agora? season of hope. Essa é uma estação de muita Because esperança. we're going to redeem the world Porque nós vamos redimir o mundo for Jesus Christ. para Jesus Cristo. We're growing in maturity. Nós estamos crescendo em We're maturidade. growing in strength. Estamos crescendo em força. We're growing in faith. Estamos crescendo em fé. We're growing in wisdom. Estamos crescendo em sabedoria. We're ready to draw our swords. Estamos prontos para pegar a nossa Go to battle espada against the enemy e ir para a batalha contra o inimigo. and dispossess him from our atmospheres. E tirar deles a posse da nossa atmosfera. This is not a time for us to groan. Não está na hora da gente murmurar. Don't be like the million Israelites. Não seja como aquele milhão de israelitas. Be like Caleb and Joshua Seja como Caleb e Josué. and say, Lord, we are ready. E diga, Senhor, nós estamos prontos. So there's one reason Então tem uma razão that Moses and David both had to run into the desert. pela qual Moisés e Davi tiveram que ir para o deserto, correr para o deserto. Now, Moses actually sinned, Moisés de fato pecou, but David did not. mas Davi não. But both of them were running from their enemies. Mas ambos estavam fugindo dos seus inimigos. Both of them had to hide from their enemies. Ambos tiveram que se esconder dos seus inimigos. And the reason Moses had to run away from his enemy was because he actually partnered with the enemy.
E a razão pela qual Moisés precisou fugir do seu inimigo foi porque ele, na verdade, fez um acordo com o seu inimigo. He wasn't partnering with Pharaoh, Ele não estava, na verdade, em parceria com o faraó, but he partnered with Satan. mas ele estava em parceria com Satanás. He murdered somebody Porque ele assassinou uma pessoa. because he knew his calling, Porque ele sabia do chamado que ele tinha. and he thought he would give God a solution. E ele achou que ele ia dar uma solução para Deus. And he thought the Israelites would recognize that he's supposed to be the deliverer. E ele achou que os israelitas iam reconhecer que era ele para ser o libertador. But he didn't wait for God to commission him. Mas ele não esperou Deus enviá-lo. He took his destiny in his own hands Ele pegou o destino dele e quis fazer com suas próprias and mãos. came up with a man-made solution. E aí apareceu com uma solução humana. And when the devil saw that Moses did something out of his timing, E quando o diabo viu que Moisés fez algo fora da hora certa, and because of that, he harmed someone he wasn't supposed to harm. e por causa disso ele agrediu, machucou alguém que não era para ele ter agredido. The devil said, now I have a legal right into your destiny. O diabo disse: agora eu tenho um direito legal de atuar, de mexer no seu destino. And the Lord caused him to hide in the desert E o Senhor fez com que ele se escondesse no deserto, until the one who wanted to kill Moses died. até o momento em que aquele que queria matar Moisés morreu. So for 40 years in the desert, Moses had to learn in wisdom and maturity and patience. Então, por 40 anos no deserto, Moisés teve que aprender maturidade, paciência, sabedoria. He had given up on his destiny. Ele tinha desistido do destino dele. He'd forgotten who he was. Ele tinha esquecido quem ele era. And then the burning bush came. Aí veio a sarça ardente. And he was 80 years old. E quando isso aconteceu, ele tinha 80 anos. I don't know if you guys know about Barna's research here. Barna's research? It's a Christian statistical research. Eu não sei se vocês conhecem esse instituto de pesquisa que chama Barnes, e é um instituto cristão de pesquisas. And I want to encourage some of us who are above 50. E eu quero encorajar alguns de nós que têm mais de 50 anos. So they did a survey to see what generation, what age group is the most fruitful in the body of Christ. Porque eles fizeram então essa pesquisa para ver qual geração, qual faixa etária era mais frutífera no corpo de Cristo. Which generation actually does the most amount of work in the church and brings fruit to the Lord? Qual geração faz de fato a maior parte do trabalho e traz mais fruto para a igreja. And they found that number one decade of fruitfulness E eles descobriram que a década número 1 de frutificação is between the ages of 60 to 70. é entre as idades de 50 e 70 anos. Number two decade of fruitfulness E a segunda década de frutificação is between the ages of 70 to 80. maior é entre as idades de 70 e 80 anos. Number three decade of fruitfulness e a terceira faixa etária de mais is frutos 50 to 60. é de 50 a 60. So sometimes we can see the revival breaking out among the young. Então, às vezes nós vemos o avivamento começando entre os jovens. And if you're over 50, you think, oh, it's passed me by. E se você tem mais de 50 anos, você pensa: ai, nossa, não me pegou. No, it's time to roll up your sleeves and go to work. Não, tá na hora de você arregaçar as mangas e ir para a guerra, ir para o trabalho. The generations of the teenagers and the 20s and the 30s, A geração dos adolescentes e dos de 20, de 30, they need mothers and fathers to guide them. eles precisam de pais e mães para guiá-los. Now we actually get to have fruit. Agora é que a gente de fato vai conseguir dar fruto. And let the 20s and 30s work really hard. E deixa os de 20 e 30 trabalharem bastante. And we get to guide them in the work. E aí nós podemos guiá-los no I trabalho. get to sleep at night. E eu consigo dormir. But let them do the all-night prayers. Eu posso dormir e eles ficam fazendo Let vigília. them go out and evangelize. Deixa eles irem evangelizar. Let them beat the streets. Deixa eles estarem nas ruas. Let them go on overnight flights to the nations. Deixa eles irem lá, fazerem viagens missionárias com voos noturnos. But they need the anchor of wisdom. Mas eles precisam de uma âncora de sabedoria.
Don't be discouraged Não fiquem desencorajados. if you're 50 and over. Se você tem mais de 50 anos. The greatest fruitfulness of your life has just begun. A maior frutificação da sua vida acabou de começar. And maybe, E talvez, like Moses, assim como Moisés, I did not expect an applause for that. nossa, eu não esperava ter um aplauso para isso. There must be a lot of people over 50 here. Deve ter muita gente com mais de 50 anos aqui. David also had to run into the desert because of his enemy. Davi também teve que fugir para o deserto por causa do seu inimigo. But David hadn't sinned. Mas Davi não tinha pecado. He had only been commissioned. Ele só tinha sido apontado por Deus, chamado. There was recognition that he was supposed to be the king over God's covenant people. O que aconteceu foi simplesmente houve um reconhecimento de que ele deveria ser o rei sobre o povo de Deus. Now, if King Saul had really been living for the Lord, he would have recognized this. Agora, se o rei Saul estivesse de fato vivendo para o Senhor, ele teria reconhecido isso. But he recognized it, but he didn't honor it. Ele, na verdade, reconheceu isso, mas não honrou. The better way to say it is he would have honored this. Então, a melhor forma seria dizer, se ele estivesse vivendo para o Senhor, ele teria honrado isso. He would have said, David, the Lord has now chosen you. Ele teria dito, Davi, o Senhor agora escolheu você. And this is about God's people. E isso aqui tudo tem a ver com o povo de Deus. And as a father in your life, I want to bless you. E como um pai na sua vida, eu quero te abençoar. I want to prepare the way for you. Eu quero preparar o caminho para você. But Saul didn't live for the approval of God. Mas Saul não vivia buscando a aprovação de Deus. He lived for the approval of man. Ele vivia buscando a aprovação dos homens. He was addicted to power. Ele era viciado em poder. He could not let it go. Ele não conseguia abrir mão disso. So instead of blessing what God was doing, Então, ao invés de abençoar aquilo que Deus estava fazendo, he tried to kill God's anointed. ele tentou matar o ungido de Deus. And David had to go on the run. E Davi teve que fugir. And he was in the desert for 14 years. E ele esteve no deserto por 14 anos. And though he knew he was commissioned, E apesar dele saber que ele tinha sido chamado, though he knew there was an anointing, apesar dele saber que ele tinha sido ungido, David refused to sin. Davi se recusou a pecar. And though God gave him opportunities E apesar de Deus ter dado oportunidades a to ele kill Saul and make things easier for himself, de matar Saul e tornar as coisas mais fáceis para si mesmo, David refused to take a shortcut. Davi se recusou a pegar um atalho. He said, I will not touch the Lord's Ele anointed. disse, eu não vou tocar o ungido do Senhor. I'm waiting on God's Eu timing. estou esperando pelo tempo de Deus. I'm waiting for God to make my way. Eu estou esperando Deus abrir o caminho para mim. I will not touch the Lord's anointed. Eu não vou tocar o ungido do Senhor. And King Saul had to die. E o rei Saul teve que morrer. And even then, David was only ordained king over one city. E mesmo depois da morte do rei Saul, o rei Davi só foi ordenado rei sobre uma cidade. He was king over Israel for 7 years. I'm sorry, Jerusalem for 7 years. Ele foi rei de Jerusalém por 7 anos. Before he was asked to be king over all of Israel. Antes de ser convidado a ser rei sobre todo Israel. Because he was waiting on God's timing. Porque ele estava esperando o tempo de Deus. Here's what happened for David as he waited on God's E timing. o que aconteceu para Davi enquanto ele esperava o tempo de Deus foi o seguinte. He started out alone in the desert, Ele começou sozinho no deserto. all alone. Completamente sozinho. Then these men who were the rejects of society decided to join him. E aí esses homens que eram os rejeitados da sociedade decidiram se unir a ele. They were the beggars. Eles eram os pedintes. They were the good-for-nothing fathers. Eles eram os pais que não serviam para nada. They didn't have a job. Não tinham trabalho. Their families didn't want them. A família deles não os queria. They couldn't figure out their talents. Eles não conseguiam saber que talentos que They were tinham. rejected. Eles eram os rejeitados. They had nowhere else to go. Eles não tinham para onde ir. They said, we'll just join this guy David, Ele falou, vamos nos juntar aqui com esse cara Davi, who once killed Goliath, que uma vez matou Golias. and we'll just keep him company. E a gente vai fazer companhia para ele. And instead of letting his men be what we call derelicts or good-for-nothings, E aqui, ao invés de deixar
os seus homens continuarem sendo esses não servem para nada, he took these rebellious men, ele pegou esses homens rebeldes, the rejected men, os homens rejeitados, and he made them legends in their own time. e ele os tornou lendas do seu tempo. He made warriors out of them. Ele os transformou em guerreiros. He made them noble. Ele os transformou em nobres. He made them godly. Ele os transformou em homens de Deus. He led them to the Lord. Ele os guiou ao Senhor. And though Israel rejected him, E apesar de Israel he tê-los acted like a rejeitado, king. ter rejeitado Davi, ele agia como um rei. And he took his 400 men, E he guarded Israel. ele pegou os seus 400 homens e protegeu Israel. He protected Israel. Guardou Israel. And he was already acting like a king. E ele já estava agindo como rei. So some of us are in the desert because we're waiting for the previous generation to make room for us. Então, alguns de nós estamos no deserto porque estamos esperando a geração anterior abrir caminho para nós. And maybe the previous generation doesn't want to give it up. E talvez a geração anterior não queira abrir mão. Maybe it's taking longer than you thought. Talvez esteja demorando mais tempo do que você pensava. Maybe it's at your business. Talvez seja lá no seu negócio, nos Maybe it's in negócios. schools that you teach at. Talvez seja nas escolas onde você dá aula. Maybe it's in government. Talvez seja no governo. Whatever sphere of influence you've got, Seja qual for a esfera de influência que você tem. somehow you know that you're more qualified than the person above you. De alguma forma você sabe que você é mais qualificado do que a pessoa que está acima de você. But it seems like no one's making a way for you. Mas parece que ninguém está abrindo espaço para você. Be like David. Seja como Davi. Wait on the Lord. Espere no Senhor. He will make a way. Ele vai abrir espaço. And when that happens, E quando isso acontecer, your influence will be bigger than you ever thought it could be. a sua influência vai ser maior do que você jamais imaginou que poderia ser. Because you refused to touch the Lord's anointed. Porque você se recusou a tocar no ungido do Senhor. Another reason for the desert. Uma outra razão para o deserto. See, Israel was taken out of Egypt. Veja, Israel foi tirado do Egito. They were taken out of the function of slavery. Eles foram tirados da função de escravos. But God had to take the slavery out of their minds. Mas Deus precisava tirar a escravidão das suas mentes. God had to heal them of the slavery in their hearts. Deus precisava curar o coração deles da escravidão. He had to teach them what freedom means. Ele tinha que ensinar para eles o que significa liberdade. Because only people who are free can free a territory. Porque só pessoas livres podem libertar um território. Because the Bible says, Porque a Bíblia diz: where the Spirit of the Lord is, there is onde está o Espírito de Deus, há freedom, liberdade. liberty. We cannot bring freedom if we're not free. Nós não podemos trazer liberdade se a gente não for livre. These Israelites showed God they were still enslaved the first time they came into the promised land. Esses israelitas mostraram para Deus que eles ainda estavam escravizados na primeira vez que eles chegaram à terra They were still prometida. fearful. Porque eles ainda eram medrosos. They were not free. Eles não eram livres. So God said, I'm going to have to take a whole generation to heal you. E Deus disse: bom, eu vou ter que demorar uma geração inteira para curar vocês. Because if I take you into the promised land Porque se eu os levar para dentro da terra and I give prometida it to you, e eu adero a vocês, and you never battle, sem vocês jamais batalharem, you never go to war, nunca irem para a guerra, you don't know your own strength, sem conhecer suas próprias you don't forças, know the freedom that I've given you, sem conhecer a liberdade que eu dei para you vocês, cannot heal the land. vocês não vão conseguir curar a terra. You cannot redeem this land from sin. Vocês não vão conseguir redimir essa terra do pecado. So I got to take the slavery out of you. Então eu preciso tirar a escravidão de dentro de vocês. I got to take the helplessness out of you. Eu preciso tirar essa sensação de impotência de dentro de I got to take vocês. the fear out of you Eu preciso tirar o medo de vocês. so that you can grow up, Para que vocês consigam crescer, be free, serem livres and do what you're supposed to e do. fazerem aquilo que vocês têm que fazer. So they had to go back. Então eles precisaram voltar. So some of us are in the desert, Então alguns de nós estamos no deserto. not because of God's punishment, Não por causa de uma punição de but Deus, God's purpose is to heal. mas o propósito de Deus é curar. He has to heal us of the slave mindset. Ele precisa nos curar da mentalidade escrava.
See, some of us, Veja, alguns de Like nós, me. como eu, you grew up in a lot of abuse. cresceu num ambiente de muito abuso. You grew up in a lot of trauma. Cresceu num ambiente de muito trauma. I can tell you when I was in my 20s, I was a lot smarter than I am now. Eu posso dizer que quando eu tinha uns 20 anos, na casa dos 20 anos, eu era muito mais esperta do que eu sou hoje. Now, please hear my heart. Agora, por favor, ouçam o que eu tô querendo dizer aqui no meu coração. I share these things about my life not to boast. Eu compartilho essas coisas a respeito da minha vida, não é para me gabar, But I want to glorify the one who healed me. mas eu quero glorificar aquele que me curou. So please hear my heart. Então, por favor, entendam o que eu quero dizer. The first time I did my doctorate in my 20s for a PhD in psychology, it was easy. A primeira vez que eu fiz fiz um doutorado para ser PhD em psicologia foi fácil. It was really easy for me. Foi bem fácil para mim. I would literally write 15-page research papers in 3 hours. Literalmente eu conseguia 15 pages. eu literalmente conseguia escrever artigos de 15 páginas em 3 horas. I'm talking highly academic PhD material. Eu tô falando de material de PhD altamente qualificado, de doutorado. And I would get A's. E eu só tirava A And ou this was 100. before Google. Isso foi antes do Google. I had to go to the Eu library, tinha que ir para a biblioteca, copy a stack of journals, copiar um monte de articles, anotações. literally this high. Literalmente era desse tamanho, um monte de artigo. And from the beginning of research E aí, desde o início da pesquisa to finish writing a paper, até terminar de escrever aquele I would artigo, literally do it in 3 hours. eu literalmente fazia em 3 horas. So I had no idea Então, eu não fazia ideia that in my mid-50s, de que nos meus 50 e poucos, God would ask me to go back and get another doctorate. Deus ia me pedir para voltar e fazer outro doutorado. I'm currently enrolled in a THD program, Doctorate of Theology. Eu estou, nesse momento, matriculada num doutorado de teologia. And I'm going to confess something to you. E eu vou confessar algo para vocês. I had a 40-page paper due. Eu tinha um artigo de 40 páginas para escrever. Do you know how long it took me? Sabe quanto tempo demorou para eu fazer? 60 hours. 60 horas. See, back in my 20s, Veja, quando eu tinha 20 e poucos anos, I should have been able to write that in less than 10. eu provavelmente conseguiria escrever isso em menos de 10 horas. But my brain doesn't work the way it was in my 20s. Mas a minha mente não funciona mais como era nos meus 20 anos. Why is God activating that in me now? Mas por que então que Deus está ativando isso em mim agora? This is my promised land. Essa é minha terra prometida. I'm like Caleb and Joshua. Eu sou como Caleb e Josué. I had to go through the desert again. Eu precisei passar pelo deserto de novo. And I may not be as strong or smart as I was in my 20s. E talvez eu não seja tão forte, tão inteligente como eu era quando eu tinha 20 e poucos anos. But there's something in me that's like a Caleb. Mas tem algo em mim que é como Caleb. Because I live with the Holy Spirit. Porque eu vivo com o Espírito Because there's Santo. anointing. Porque tem unção. Because there's commissioning. Porque há um comissionamento, um chamado. It was not my idea to go back to school. Não foi minha ideia voltar para estudar. I don't want to do it. Eu não quero fazer, na verdade. I really don't want to do it. Eu realmente não quero fazer. I cried the whole way I was writing my 40 pages. Eu chorei o tempo todo em que eu estava escrevendo essas 40 páginas. It was so hard. Foi tão difícil. I had to learn a whole different system of writing. Eu tive que aprender um sistema de escrita totalmente And diferente. even as I was typing, E enquanto eu estava digitando, I would cry. eu chorava. And I go, God, why now? E eu falava, Deus, por que agora isso? Remove this from my plate. Tira isso do meu prato. I don't want to do this, Eu não Lord. quero fazer isso, Senhor. Because let me tell you something. Porque deixa eu dizer algo. The same year that he had me go back to school for a doctorate program, No mesmo ano em que ele me fez voltar It's para a the faculdade para same um programa year. de doutorado, is the same year he asked me to plant a church. foi o mesmo ano que ele me pediu para começar uma igreja. Now, I don't know how many of you have planted a church. Eu não sei quantos aqui já plantaram uma igreja. I didn't inherit a church. Eu não herdei uma igreja. I had to plant a Eu church. tive que plantar uma igreja. In Eugene, Oregon, Lá na cidade de Eugene, no where it's estado do Oregon, 98% white. onde as pessoas são 98% brancas. As an Asian woman, E eu, como uma mulher asiática, a woman, uma mulher, on Friday nights,
Sexta-noite, not Sunday mornings, não domingo de manhã, when everybody's used to going to church. quando todo mundo já está acostumado a ir para a igreja de qualquer But forma. Friday nights after everybody's worked really hard all week. Mas sexta-noite, depois que todo mundo trabalhou pra caramba a semana inteira. And I don't know if you've noticed this or not, Eu não sei se você percebeu isso ou não, but I'm actually a girly girl. mas na verdade eu sou uma menina bem menininha. And in the midst of all that, I'm asking the Lord, why so much work? E no meio disso tudo, eu tô perguntando para Deus, por que tanto trabalho? And he said, haven't you been crying out for your promised land? E ele me respondeu, ué, você não estava clamando pela sua terra prometida? Where in the Bible did you get the idea that the promised land is easy? De onde na Bíblia que você tirou a ideia de que a terra prometida é fácil? Because when the Israelites crossed over the river Jordan and entered their promised land for the first time, Porque quando os israelitas cruzaram o Rio Jordão e entraram na terra prometida pela primeira vez, immediately the manna stopped. imediatamente o maná parou. They had to forage for food. Eles precisaram trabalhar para comer. And by then they were 2 million people. E naquele momento havia 2 milhões de pessoas. They had no land. Eles não tinham terra. Where did they get food? Onde que eles iam arrumar comida? How did they figure this out? Como que eles conseguiram saber, entender como fazer? That's one of the things I want to see when I go to heaven. Essa é uma das coisas que eu quero saber, eu quero ver quando eu for pro céu. What did almost 2 million people do when their daily bread dried up? O que quase 2 milhões de pessoas fizeram quando o pão diário deles cessou imediatamente? How did they survive? Como é que eles sobreviveram? When you enter your promised land, Quando você entra na sua terra when prometida, God gives you a vision, quando Deus te dá uma visão, when you have a business idea, quando você tem uma ideia de the negócio, first battle you'll have to fight is provision. a primeira batalha que você vai ter que lutar é a batalha da provisão. Where is my daily bread? Cadê meu pão diário? How can I pay my bills? Como é que eu vou conseguir pagar minhas contas? It's a rite of passage. É um ritual de passagem. Very few of us inherited money. Pouquíssimos de nós aqui herdamos dinheiro. Most of us are fighting for our future. A maior parte de nós está lutando pelo nosso futuro. And when your bread dries up E quando o seu pão seca, acaba, and no one is providing for you, e ninguém está mais ali provendo para você, you may think God has abandoned you. você talvez pense que Deus te abandonou. And I want to encourage you. E eu quero te encorajar. Welcome to your promised land. Seja bem-vindo à sua terra prometida. It's the Lord's way of showing you how much He trusts you, É a forma de Deus te mostrar o tanto que Ele confia em você. to trust Him back. Confiar nele de volta. It's the Lord's way of saying you are prepared É a forma de Deus te dizer que você está preparado to slay giants of fear para derrotar os gigantes do medo and let them become your bread. e fazer com que eles se tornem o seu pão. Find strength in slaying giants. Encontrar forças em matar gigantes. Some of us are in the desert Alguns de nós estamos no deserto, because it is our calling. porque esse é o nosso chamado. Your calling is actually the desert. O seu chamado é, de fato, na verdade, o deserto. And it is one of the greatest callings in the Bible. E esse é um dos maiores chamados na Bíblia. Because the ones who were called to the desert Porque aqueles que foram chamados para o were deserto, prophets like Ezekiel. foram profetas como Ezequiel. But even greater than Ezekiel, Jesus said, Mas ainda maior que Ezequiel, Jesus disse, was John the Baptist. foi João Batista. And he was to live in the desert. E ele, o chamado dele era morar no deserto. And the Lord sent John the Baptist over 1 million people. E o Senhor levou até João Batista mais de 1 milhão de pessoas. It was revival. Foi um avivamento. These Jews who didn't think they needed to be baptized because they were Jews, Esses judeus que não achavam que precisavam ser batizados porque eles eram judeus, because baptism was for Gentile converts, porque o batismo era para os convertidos gentios,
heard John the Baptist's message of repentance. ouviram a mensagem de arrependimento de João Batista. And he said, the law is not going to make you clean. E ele disse, a lei não vai purificar vocês. Repent of your sins. Arrependam-se dos seus pecados. And these over 1 million Jews got baptized in the River Jordan. E esses mais de 1 milhão de judeus foram batizados no Rio Jordão. And John the Baptist was a voice crying out in the desert. E João Batista era uma voz clamando do deserto. Repent, for the kingdom of God is near. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. Repent, for the kingdom of God is near. Arrependam-se, pois o reino de Deus está próximo. And you know who that was? E sabe quem era esse? It was our Messiah, Jesus. Sabe de quem ele estava falando? Era do nosso Jesus, o Messias. So some of us are called into the desert Então alguns de nós somos chamados para o to deserto make way for revival. para abrir caminho para o avivamento. And you know what John the Baptist ate? E sabe o que João Batista comia? He ate insects. Ele comia insetos. He had locusts. Ele comia gafanhoto. He didn't get steak. Ele não comia carne, bife. And I've noticed something about Brazil. E eu percebi uma coisa aqui no Brasil. You really love steak. Vocês amam carne, né? And God may be calling you to give up the things other people get to feed off of. E talvez Deus esteja te chamando para abrir mão das coisas das quais as outras pessoas se alimentam. John didn't get to wear luxurious, nice clothing. João não podia usar uma roupa luxuosa. He had to wear smelly camel fur. Ele tinha que usar pelo fedido de camelo. He had to eat honey. Ele tinha que comer mel. That was his meal. Isso era a refeição dele. I'm so glad I'm not John the Eu Baptist. estou bem feliz de eu não ser João Batista. And I'm so grateful to those of you who are. E eu sou muito grata por aqueles de vocês que são João Batista. But when you're called to it, Mas quando você é chamado para when isso, you're made for it, quando você é feito para isso, you will find fulfillment in it. você vai encontrar plenitude nisso. Because God has wired us Porque Deus que nos programou, to find joy in our calling. Ele nos programou para encontrar alegria no nosso chamado. So some of you maybe you don't understand you're John the Baptist. Então, talvez alguns de vocês não entendam que vocês são como João Batista. And it has nothing to do with maturity. Isso não tem nada a ver com maturidade. It has nothing to do with lack of faith. Não tem nada a ver com falta de fé. It's just that God has trusted you with the desert. É só uma questão de que Deus confiou a você o deserto. And He will send the people to you E Ele vai mandar as pessoas até você. so that Para que the kingdom of God may come. o reino de Deus venha. How long have I gone? Have I gone a long time? I lost track. I don't know. What time do you normally end? What time do you normally end? It's a conference, they're saying. You guys are trapped because your leaders have given me all the time in the world. Vocês estão encurralados aqui, porque agora o líder de vocês me deu todo o tempo do mundo. Falou, é uma conferência, não tem hora. And here's what else John the Baptist did. E isso é uma outra coisa que João Batista fez. He had to prepare the way. Ele precisava preparar o caminho Jesus. para Jesus. And Jesus had to wait E Jesus precisava esperar until his forerunner, até que aquele que ia à frente dele, the one who's supposed to go before him, had gone. aquele que veio antes dele, o seu predecessor Some of us tivesse are ido embora. waiting until our forerunner goes. Alguns de nós estamos esperando o nosso predecessor ir Because embora. there's a generation Porque há uma geração that has to go before us. que precisa ir to à prepare the nossa frente, preparar o caminho. It has nothing to do with age. Isso não tem nada a ver com idade. It's just that their assignment came first. É só porque a missão deles veio primeiro. And when their assignment is fulfilled, E quando a missão que eles receberam estiver then completa, like track, the baton gets passed to us. assim como numa corrida, o bastão é passado para nós. And we get to go. E nós podemos ir então. Do you see how often we have to wait on somebody else? Vocês estão vendo quão frequentemente a gente tem que esperar por outra pessoa? Abraham had to wait on somebody else. Abraão teve que esperar por uma outra pessoa. Moses had to wait for somebody else. Moisés teve que esperar por outra pessoa. David had to wait for somebody else. Davi teve que esperar por outra pessoa. Jesus waited for somebody else. Jesus esperou por outra pessoa. Our calling and destiny can never be separated
from other O people. nosso chamado, o nosso destino nunca pode ser separado dos outros, We're de waiting outras on somebody pessoas. else. Nós estamos esperando pelas outras And pessoas. Joshua and Caleb had to wait on somebody else. Josué e Caleb tiveram que esperar por outra pessoa. We are waiting, maybe, some of us, Alguns de nós talvez estejamos esperando for somebody else to heal in their hearts ou uma outra pessoa ser curada em seu coração, to finally do what they're supposed to do, para que essa pessoa finalmente faça o que ela tem que so that fazer, it prepares the way for our calling. para preparar o caminho para o nosso chamado. And maybe God is waiting on you E talvez Deus esteja esperando você to be John the Baptist right now. ser João Batista agora. Start preaching. Comece a pregar, Start preparing. comece a se preparar. Prepare the way for reformation. Prepare o caminho para a Prepare the way for reforma. revival. Prepare o caminho para o avivamento. Don't despise your desert. Não despreze o seu deserto. And here's the purpose of coming out of the desert. E o propósito de sair do deserto é o seguinte: It is not only to possess the promised land, não é só possuir a terra prometida, but we're to occupy it. mas nós precisamos ocupá-la. And when we occupy E it, quando nós a ocupamos, we start to expand it. nós começamos a expandi-la. We're to always increase in territory. Nós precisamos sempre aumentar o We're território. to always increase in influence. Precisamos sempre aumentar a influência. Because the more we increase, Porque quanto mais nós the aumentamos, more we dispossess the enemy. mais nós tiramos a posse das And mãos we do possess the inimigo. land for E God. possuímos a terra para Deus. So one day, Então, um dia, when Brazil gets on fire for the Lord and has full revival, quando o Brasil estiver em chamas pelo Senhor e vivendo um pleno avivamento, the principalities and rulers of the air here os principados e potestades, governadores do ar aqui, will be dispossessed. serão destituídos do seu poder. That's the goal. Esse é o objetivo. We are to expand the promised land Nós precisamos expandir a terra with prometida signs, wonders, and miracles. com sinais, maravilhas e milagres. There has to be a demonstration of God's power. Precisa haver uma demonstração do poder de Deus. Because if it's only in our strength, Porque se for somente na nossa força, the world will think it's us. o mundo vai pensar que é a gente. And we get the glory. E aí nós vamos receber a glória. And God does not want us to take the E glory. Deus não quer que a gente leve a glória. Because in the end, we can't handle it. Porque no final das contas, a gente não consegue. kill us. A gente não consegue lidar com a It'll kill glória. us. A gente não aguenta, isso vai nos matar. The reason God takes the glory is because He's protecting us. A razão pela qual Deus toma toda a glória é porque Ele está nos protegendo. Because our ego will kill us. Porque o nosso ego iria nos matar. And the only way you and I will know it's God, E a única forma como eu e você podemos saber que é Deus, the only way the world will go, this can't be them, e a única forma pela qual o mundo vai conseguir concluir isso não pode is ser when we eles, start to do the things human beings cannot do. é quando nós começamos a fazer coisas que os seres humanos não conseguem fazer. Human beings cannot heal disease by laying on of hands. Seres humanos não conseguem curar doenças pela imposição de mãos. Human beings cannot cast out demons just by speech. Os seres humanos não conseguem expulsar demônios só com as palavras. Human beings cannot prophesy things you don't know. Os seres humanos não podem profetizar coisas que eles não sabem. Human beings do not have enough wisdom to counsel nations of leaders of nations. Os seres humanos não têm sabedoria suficiente para aconselhar líderes de nações. Human beings do not have enough authority to disciple nations. Os seres humanos não têm autoridade suficiente para discipular as nações. Human beings on their own don't have enough courage to be martyred for the gospel. Os seres humanos, nas suas próprias forças, não têm capacidade de serem mártires pela causa do evangelho por Deus. There must be a demonstration of Holy Spirit power. Precisa haver uma demonstração do Espírito, do poder do Espírito Santo. Now, charismatics get accused of this a lot. Agora, os carismáticos são acusados disso bastante. They don't really know the Bible. Ah, eles não sabem a Bíblia. But I'm here to tell you something. Mas eu estou aqui para dizer uma coisa para vocês. Like the seminary I'm going to, Assim como o seminário there are pro qual eu vou, educational centers popping up everywhere. há centros educacionais se levantando em todos os lugares. In spirit-filled believers, Crentes cheios do Espírito Santo. and God is revealing the word E Deus está revelando a palavra and fresh truth
em verdades frescas. that people who've been trained traditionally do not have. E são de uma forma que as pessoas que foram treinadas da forma tradicional não têm. Now, I say this because I know who I am. Agora, eu estou dizendo isso porque eu sei quem eu sou. Please don't hear this as a boast. Por favor, não ouça isso como se eu estivesse me gabando. Because humility in the kingdom is agreeing with God. Porque ser humilde no reino significa concordar com Deus. And he gets very angry. E ele fica muito bravo. He's very frustrated Ele fica bem frustrado. when you won't own who you are. Quando você não toma posse de quem você é. So when Moses said, God, I'm too small, Então, quando Moisés disse, Deus, eu sou pequeno demais. God was angry. Deus ficou bravo. Anytime somebody comes to God and go, I can't do what you asked me. Toda vez que alguém vem para Deus e diz, eu não consigo fazer o que o Senhor me pediu. When the Israelites said, I'm a little grasshopper, we can't do this. Quando os israelitas disseram, nós só somos como gafanhotos, a gente God não said, consegue "That's fazer isso. Fazer isso, Deus disse, That's pride. isso é orgulho. When you have your own opinion about yourself Isso é orgulho, quando você tem a sua própria opinião a respeito de si mesmo. and you won't believe me E você não acredita as em your mim creator como seu and criador. I know who you are. Acredita que eu sei quem você é. This is what he loved about David. E o que ele amava a respeito de Davi era isso. David knew who he was. Davi sabia quem era. So he even named Jesus Então ele até nomeou Jesus son of David filho de Davi. because Jesus also had to know his identity. Porque Jesus também tinha que saber sua identidade. So when I say some things about my gifting, Então, quando eu digo algumas coisas sobre os meus dons, I had to heal out of false humility. veja, para dizer isso, eu precisei ser curada da And I go, falsa "Oh." humildade. No, I don't preach that Eu well. falava, eu não prego tão bem assim. But you know what? Mas sabe de uma coisa? I do. Eu prego. And I would say, oh, no, I don't really have the gift of revelation. Aí eu falava, não, na verdade eu não tenho dom de I'm revelação. not really prophetic. Não sou profética de verdade. But now I say I'm very prophetic. Mas agora eu digo, nossa, eu sou muito profética. And the love language between me and God E a linguagem de amor entre mim e Deus is he reveals things in his Bible, in the Word, é ele revelar coisas na sua palavra that other people don't have. que outras pessoas não têm. And that's how he shows his love for me. E é assim que ele mostra o amor dele por mim. I am spirit-filled. Eu sou cheia do Espírito Santo. I see miracles. Eu vejo I milagres. see healings. Eu vejo curas. I have revelation. Eu tenho revelação. And I'm in the Word. E eu estou na palavra. Highly academic, Em um nível acadêmico but alto, also spirit-filled. mas também cheia do Espírito. This is the prophetic destiny of the spirit-filled movement. E esse é o destino profético do mover cheio do Espírito Santo. In fact, remember we talked about Barna Research? Na verdade, vocês se lembram que a gente falou sobre esse instituto de pesquisa chamado Barn? Did you know that Christian movements that deny the power of the Holy Spirit are losing the generations? Você sabia que movimentos cristãos que negam o mover do Espírito Santo estão perdendo as gerações? There is a whole movement in Christianity Há um movimento inteiro no cristianismo that makes the Trinity, que faz a Trindade, God the Father, Deus Pai, God the Son, Deus Filho and God the Bible. e Deus Bíblia. They deny the Holy Spirit. Eles negam o Espírito Santo. The Bible is a tool A Bíblia é uma ferramenta to bring us into relationship para nos trazer para o relacionamento and experience e experiências with the Holy Spirit. com o Espírito Santo. The Holy Spirit is the God of this age. O Espírito Santo é o Deus dessa era. The Bible is very important. A Bíblia é muito importante. Listen, I would not spend thousands of dollars studying this. Ouça, eu não gastaria milhares de dólares I would estudando not be isso. in my mid-50s studying this. Eu não estaria nos meus 50 e poucos anos estudando isso aqui, Into original languages nas suas línguas originais, that I don't even understand. que eu nem sei falar, Writing papers escrevendo artigo that hardly anybody will ever read que provavelmente ninguém nunca vai ler. if this wasn't important. Se isso aqui não fosse importante. But let me tell you something. Mas deixa eu te dizer uma coisa. We're not to idolize a book Nós não temos que idolatrar um livro at the expense of worshiping the Holy Spirit. ao preço de não adorar o Espírito Santo. I don't know why I went there. Não sei por que eu fui para esse lado.
We're to be ready to expand the kingdom of God. Precisamos estar Oh, prontos. I know I went there. Ah, Go já ahead. lembrei. Nós precisamos estar prontos para expandir o reino de Deus. Not just with knowledge of the Bible. Não só com conhecimento da Bíblia. Let's not forget the study of the Bible. Não vamos esquecer o estudo da palavra. Because if we don't have guidelines, Porque se nós não tivermos guias, we can easily fall into weird territory. nós podemos facilmente cair em territórios bem estranhos. We do need guidelines. Nós precisamos de But the guias. guidelines is not the God of this age. Mas esses guias não são o Deus dessa era. Studying guidelines will not make you powerful in the kingdom. Estudar esses guias não vai te tornar poderoso no reino. You've got to live with the Holy Spirit. Você precisa viver com o Espírito Santo. You've got to depend on Him for things you cannot do. Você precisa depender dele para as coisas que você não consegue Let me fazer. tell you one of the keys to humility when you're in ministry. Deixa eu te dizer uma das chaves para a humildade quando você está no See, ministério. I'm smart enough, I can preach on my own probably. Veja, eu sou inteligente o suficiente que eu provavelmente conseguiria pregar por mim mesma, na minha própria I've studied força. enough that I can probably preach out of the Bible without anointing pretty well, and you would be impressed by my knowledge. Eu estudei o suficiente que provavelmente eu conseguiria pregar sem unção muito bem, e daí você provavelmente até ficaria impressionado com o meu But here's conhecimento. what keeps me humble before God. Mas o que me mantém humilde diante de Deus I know I've never performed a miracle or a healing. é que eu sei que eu nunca consegui operar um milagre ou uma cura. I know I've never laid hands on a person and that person fell because of my strength. Eu sei com certeza que eu nunca impus as mãos sobre uma pessoa e aquela pessoa caiu por causa da minha força. I know I've never imparted the Holy Spirit so that the other person starts to speak in a different tongue. Eu sei que não fui eu, na minha força, que transferi o Espírito Santo de forma que aquela pessoa começasse a falar em outra língua. Yesterday, I had somebody shared a testimony with me. Ontem uma pessoa compartilhou um testemunho comigo. She said, last year when you came to Curitiba, I heard you here in this church. Ela disse, ano passado, quando você veio aqui para Curitiba, eu te ouvi aqui nessa igreja. And you called out depression. E você fez um apelo para a depressão. And she said, I was suicidally depressed. Ela falou, eu estava deprimida a ponto de querer me And I was suicidar. taking antidepressants. E eu estava tomando antidepressivos. And when you called depression out, E quando você fez esse chamado, esse I apelo heard the Holy Spirit say, para a depressão, eu ouvi o Espírito you Santo are now dizendo, healed. você está curada agora. And if you know about antidepressants, you can't get off of it in a day. E se você conhece o funcionamento de antidepressivos, você não consegue parar de tomar de um dia para o Because outro. it traumatizes your body. Porque isso traumatiza o seu corpo. You have to cut the dosage little by little. Você tem que cortar a dose aos pouquinhos. But the Lord told her, get off your meds. Mas o Senhor falou com ela, pare de tomar os remédios. So in faith, she went home. Então, em fé, ela foi para casa, She stopped taking the antidepressants. parou de tomar aqueles antidepressivos. And the depression never came back. E a depressão nunca voltou. And she said to me yesterday, E ela falou para mim ontem, I have now been fruitful for the Lord. eu agora tenho sido frutífera para o Senhor. It's only been, 10 months since you came. E passou só, 10 meses desde que você veio. But for the last 6 months, Mas pelos últimos 6 meses, I've been doing things I never thought I could do. eu tenho feito coisas que eu nunca achei que eu And she was conseguiria full of fazer. joy. E ela estava muito cheia And de she said, I'm ready alegria. for the next assignment. E ela disse, eu estou pronta para a próxima missão. When I hear that testimony, Quando eu ouvi esse testemunho, do you think I'm under a lie or a delusion that somehow I did it? você acha que eu consigo permanecer embaixo de alguma mentira, alguma ilusão de que de alguma forma fui eu que fiz isso? I can't take credit for that. Não posso tomar o crédito por isso. All I did was hear the Holy Spirit Porque tudo que eu fiz foi ouvir o Espírito Santo say, call out depression. e falar, faça um apelo em relação I à wanna depressão. heal depression. Eu quero curar a depressão. All I did was ratify. In English, it's ratify. Or confirm what the Lord wanted to do in the world. Tudo que eu fiz foi ratificar ou confirmar aquilo que o Espírito Santo queria fazer. And that's the power of the prophetic. E esse é o poder do profético. Because in Amos it said, God does nothing in the world without revealing his plans to the prophets. Que a palavra diz que Deus não faz nada no mundo sem revelar aos seus amados Do you know profetas. why? Sabe por quê? Because God gave the world to man
Porque Deus deu o mundo ao homem, He gave us authority. Ele nos deu autoridade, He will not take it back. Ele não vai tomar de volta. So when God wants to do something, Então, quando Deus quer fazer He algo, needs an authority on earth Ele precisa da autoridade na to terra confirm or ratify what He wants to do. para confirmar ou ratificar aquilo que Ele quer That's fazer. why we have intercessory prayer. É por isso que nós temos oração intercessora. That's why we have prophetic ministry. Por isso que nós temos o ministério profético. Do you understand? Vocês entendem? That's why the prophetic is so important. É por isso que o profético é tão importante. And the power of life and death is in our tongue. E o poder da vida e da morte está na nossa Because língua. God will not move in and do something that we will not ratify. Porque Deus não vai mover ou fazer algo que nós não ratifiquemos. Do you remember the story of Abraham with Sodom and Gomorrah? Vocês lembram da história de Abraão em Sodoma e Gomorra? Jesus, the angel of the Lord, who's Jesus, says this. O anjo do Senhor, que era Jesus, disse o seguinte: I'm about to go to Sodom and Gomorrah and destroy this land. Eu vou até Sodoma e Gomorra e destruir essa terra. But Abraham will have many kings. Mas Abraão terá muitos reinos. He will have many children who are kings in this land. Ele vai ter muitos filhos que serão reis nessa terra. I've got to tell Abraham what I'm about to do. Eu preciso contar para Abraão o que estou prestes a fazer. And then he tells the king that God acknowledges in the earth realm. Então ele conta para o rei que Deus reconhece na esfera terrena. He's the priest of the land. Ele era o He's sacerdote the da only terra. one. Ele era o único. God is starting a covenant with Abraham. Deus estava começando uma aliança com Abraão. And says, Abraham, I'm about to do this. What do you think? E ele disse: Abraão, eu estou prestes a fazer isso. O que você acha? And Abraham starts to negotiate. E Abraão começa então a negociar. And God gives in to all of Abraham's demands. E Deus cede a todas as exigências de Abraão. Do you understand the authority you have? Você entende a autoridade que você tem? Nothing happens without a prophetic declaration. Nada acontece sem uma declaração profética. So if you're grumbling, Então, se você está murmurando, you're complaining, você está reclamando, you're saying the promised land is too far away, você está dizendo que a terra prometida está longe You're too demais, afraid. você está com medo demais, you don't think God's going to provide for your destiny, que você não acha que Deus vai prover The para o manna has seu dried destino, up. que o maná secou, and you got to start earning your own money, você tem que começar a ganhar seu próprio dinheiro. then you start to cancel and abort your own destiny. Se você estiver murmurando em relação a isso, você está cancelando o seu próprio destino. Because you're not ratifying the plans of God in your life. Porque você não está ratificando, confirmando os planos de Deus na sua vida. And you're going to keep going back to the desert. E você vai continuar voltando para o deserto. And probably most of us are not John the Baptist. E provavelmente a maior parte de nós não é como João We're not supposed Batista. to make a life in the desert. Não é para a gente viver no deserto. But so many Christians right now are in the desert. Mas muitos cristãos agora estão no deserto. I want to invite you out of it. E eu quero te convidar para fora dele, para sair. And so many of you probably crossed over into the promised land. E muitos de vocês provavelmente entraram na terra And you're only in prometida. the beginning stage. E estão só no estágio inicial. And you go, where's my bread? E aí você está falando, meu Deus, cadê meu pão? Where's the provision for my destiny? Cadê a provisão para o meu destino? And I'm saying to you, E eu estou dizendo para você, what God tells us que Deus nos diz is you're in your promised land. é que você está na sua terra prometida. Now circumcise your hearts. Agora circuncisem os vossos Make yourself corações. holy unto the Lord. Tornem-se santos diante do Senhor. Repent of unbelief. Arrependam-se da incredulidade. Repent of fear. Arrependam-se do medo. And say, Lord, E digam, Senhor, I see the giants. eu estou vendo os gigantes. They're my bread. Eles vão ser meu pão.